Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa frase é bem famosa e é atribuída a um químico chamado Lavoisier. Olhando para essa frase com bastante atenção, a gente pode enxergar dois aspectos muito legais. Quando ele fala que na natureza tudo se transforma, a primeira questão é: se tudo se transforma, significa que para um sistema fechado, após passar uma reação, a massa tem que se conservar. Esse é um dos princípios do cálculo estequiométrico, a lei da conservação das massas. Mas tem um outro aspecto nessa frase que é muito interessante, sobretudo na aula de hoje. Quando ele diz que na natureza tudo se transforma, o que ele quer dizer com isso? Que tipo de transformação Lavoisier diz quando fala que na natureza tudo se transforma? Essas transformações, na verdade, são enunciadas também no modelo de Dalton, quando ele diz que uma reação consiste num rearranjo de átomos. Então a transformação que a gente vai trabalhar na aula de hoje, ela se refere ao fato de substâncias iniciais, que a gente chama de reagentes, se transformarem em novas substâncias com propriedades totalmente diferentes, que são os produtos. São as reações químicas. Como é que eu represento uma reação? O que é balancear uma reação? Como é que a gente pode prever se uma reação ocorre e quais são as condições ideais para que ela ocorra? Quais são os sinais de que uma reação ocorreu? Existe algum sinal macroscópico de que uma reação está acontecendo? A aula de hoje vai procurar responder todas essas perguntas relativas ao estudo das reações químicas. Eu sou o professor Danilo e você está numa aula de Química do curso Azimuth. Seja muito bem-vindo. Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, seja que horas você estiver assistindo esse vídeo. Hoje a aula é fantasticamente importante. Para quem está acompanhando o curso, a gente está terminando o estudo das reações dos compostos inorgânicos. A gente estava falando sobre ácidos, bases, sais, óxidos. E para fechar esse módulo de química inorgânica, que eu costumo chamar, a gente vai falar de reações. Ah, Danilo, mas na aula de óxidos você já começou a trabalhar reações? Já. A gente já trabalhou uma série de reações, mas dentro da aula de óxidos e até mesmo na aula de sais, vocês vão lembrar que a gente focou muito num tipo de reação que é a reação ácido-base, que pode se processar, reagindo-se um ácido e uma base propriamente dita, ou compostos que têm caráteres diferentes. Eu posso reagir um óxido de caráter ácido com uma base, um óxido básico, ou alcalino, com ácido. E a gente tem reações muito parecidas. Hoje a gente vai dar uma expandida nesse assunto. A gente vai falar de reações envolvendo ácido com sal, metal com ácido. Essa é a parte que a gente vai encerrar o estudo das reações. Só que esse assunto vai ser dividido em duas partes. Tá? A primeira parte a gente vai falar de metade do que você recebeu na folha, um pouco mais da metade. Tá? E na segunda parte a gente deixa um tipo de reações específicas, que são as reações de dupla troca. Então hoje qual é o objetivo da história? Eu vou falar um pouquinho dos tipos de reações que nós temos, uma forma de você classificar essas reações de maneira mais didática, e vou trabalhar um tipo específico, que é a reação de deslocamento, que é uma reação de oxirredução, eu vou ter que definir oxidação, redução, uma série de coisas. Então é uma aula bem grande, bem pesada, com bastante conceito. Na segunda parte eu entro com as reações de dupla troca. Tranquilo? Bora lá? Então vamos ao seguinte. Primeiro eu quero começar a aula definindo uma coisa que às vezes a gente usa de maneira bem indiscriminada, sem pensar muito, nos exercícios. Reação química e equação química. Qual a diferença de reação para equação? Quando eu falo assim para você, eu vou pegar um copo com água, vou colocar um comprimido de Sonrisal, o comprimido de Sonrisal vai entrar em contato com a água, esse comprimido vai fazer com que a água reaja e eu vou observar essa reação porque o comprimido vai se dissolver e vai liberar gás. Tudo bem? Eu acabei de contar para você um
um processo de transformação de reagentes em produtos. Isso é uma reação. Então, a reação é o nome que eu dou para um evento que ocorre na natureza, uma transformação química. Então vamos escrever, ó. Reação é toda e qualquer transformação química. Ocorrente. Não interessa se ela é na natureza, né? Eu falei de natureza, mas ela pode ser feita em laboratório. Né? O laboratório é o ensaio do que ocorre na natureza. Inclusive tem coisas que ocorrem na natureza que são que eu não consigo reproduzir no laboratório. Por exemplo, tenta reproduzir a fotossíntese no laboratório. É impossível, pessoal. Eu preciso de um organismo, eu preciso de um aparato biológico para fazer aquele evento. Mas eu consigo descrevê-lo. Não existem processos que eu posso, olha, etapa clara da fotossíntese, ciclo de Calvin, produção do não sei o que, fotólise da água. Quando você vai estudar respiração celular, tem lá o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, a glicólise, né, que é a primeira etapa do processo. Quando você olha para aquela simbologia, você está olhando para uma representação do processo que ocorre. Então eu tenho a equação. A equação é a representação de uma reação. Representação de uma reação. E como toda representação, ela tem algumas regras, não é? Toda vez que eu vou representar uma reação química através de uma equação, eu tenho regras. Quais são as regras importantes para a gente lembrar? Primeira, balanceamento. Danilo, como é que eu balanceio uma reação? Você tem duas formas de fazer balanceamento de uma reação. Uma é chamada de método das tentativas. Eu acho muito engraçado esse nome. Tem livro. Tem livro. Método das tentativas. Por quê? Qual é a regra do método da tentativa? Tenta balancear. Pronto. Tenta balancear. Tá? Isso aqui é o que a gente faz intuitivamente. A gente fez isso na aula de ácido base. Eu não vou pegar uma parte da nossa preciosa aula para fazer método de tentativa. Agora, tem um outro método, que esse vai ter uma aula só para ele. É o método redox. O que é isso, Danilo? É um veneno? Não. Método redox é um método que a gente desenvolve para balancear reações de oxirredução, que é um dos temas da aula de hoje, uma das coisas que eu vou falar, que vai ocupar a maior parte da aula. Tá? Beleza? Outra coisa importante, pelo menos na aula de hoje, estados físicos dos reagentes. Estados físicos dos reagentes. Danilo, tem que colocar? Tem. Sabe por quê? Tem algumas reações que você só sabe que ocorreram porque ocorre a liberação de gás. Tem reações que você só sabe que ocorreram porque ocorre a formação de precipitados. A gente vai falar muito sobre precipitado na segunda parte da história, né? Na parte de dupla troca. Então assim, eu tenho que saber se o composto vai precipitar ou não, porque no exercício ele fala, olha, eu vou jogar o comprimido de Sonrisal na água, ele vai liberar gás. E mostra a reação, e fala assim, aponta o gás para mim. Então existe aqui uma preocupação, sim, em representar estados físicos. Ai, Danilo, mas tem um monte de substância que eu não sei, como é que eu vou saber o estado físico do fulano, o estado físico do Beltrano? A gente está estudando ácidos, bases, sais e óxidos. Então existem comportamentos que já foram trabalhados, que são padrão, que aí à medida da aula eu também vou colocando, vou lembrando. Por exemplo, metal. Metal eu sei que é sólido, tirando o mercúrio. Sais não são compostos iônicos? Qual é o estado físico preponderante de composto iônico na atmosfera aqui na Terra? Sólido. O problema vai ser nos ácidos. Nos ácidos a coisa complica um pouquinho, tá? Mas vamos devagar. Beleza, tranquilo. Então, ó, isso aqui é uma aula só para trabalhar. Então esquece, a gente não vai falar de método redox. O método da tentativa é um método intuitivo, todo mundo sabe fazer isso. Quem não sabe vai praticando, a gente vai fazer muito exercício. Vocês vão ver, vocês já viram, já receberam o tamanho da lista de exercícios que a gente tem para reações, né? E tudo discursivo, a gente vai mergulhar nesse assunto, porque isso aqui é um divisor de águas na sua vida, tá? De estudante de química.
Quando você começa a perceber o que acontece aqui, muitas coisas lá na frente, KPS, equilíbrio iônico, vão ficar super claras. Então, ó, esse assunto vale mergulhar, tá? E tem uma lista extra que eu mandei também, que tem 40 exercícios. Tá? Nessa lista, especificamente nela, tem várias outras reações que eu vou colocando para vocês aumentarem o repertório de reações que vocês conhecem, tá? Bom, onde a gente vai começar a trabalhar as reações em si? Classificações. Vamos colocar aqui. Classificação. Quando a gente classifica uma reação, é muito difícil fazer esse processo porque as reações ocorrem de maneiras mais particulares que você pode imaginar. Cada reação acontece de um jeito. Só que ao longo do tempo a gente foi percebendo que certas reações têm um jeito particular de acontecer. Esse jeito particular se chama mecanismo. Por exemplo, eu sei que quando um ácido reage com uma base, o H+ do ácido se une ao OH- da base para formar água. Não é isso? Isso é um mecanismo. Então a gente vai separar as reações de acordo com alguns mecanismos, tá? Essa divisão, gente, vale lembrar que ela é totalmente didática. Não existe uma razão química para ela. A gente olha para as reações, vê que elas são meio parecidas e fala, puta, beleza. Então vamos chamar isso aqui de reação de dupla troca. Ah, olha para aquelas, acontece sempre do mesmo jeito, né? Então vamos chamar de deslocamento. Tudo bem? São 4 tipos, eu vou esmiuçar 2, tá? Então vamos começar. Classificação. Reação de síntese. B. Análise. C. Óxido-redução. Mais especificamente chamada de deslocamento. Talvez vocês também ouçam o nome simples troca aqui, tá? Ou deslocamento ou simples troca. Que na verdade a reação de deslocamento é um tipo de óxido-redução. Então por conta disso a gente vai ter que começar a estudar óxido-redução na aula de hoje. D. Metátese. O que em algumas apostilas está com o nome dupla troca. Esse nome não é tão adequado, tá? A gente vai fazer uma discussão muito grande sobre isso e vocês vão perceber que o nome dupla troca não é um nome muito interessante para se dar. Eu prefiro o nome metátese, que eu acho melhor, tá? Ele expressa melhor o que vai acontecer naquele negócio, ok? Beleza? O que eu vou fazer então? Eu vou falar um pouquinho de síntese e análise, vou citar exemplos, o que é uma síntese e o que é uma análise. Porque esses dois tipos de reação, gente, não dá para traçar um mecanismo. Toda reação de síntese acontece assim. Toda reação de análise acontece assim. Então, se não dá para estabelecer mecanismo, a gente só vai citar. Os outros dois que eu falei que nós vamos nos aprofundar são o de deslocamento e o de dupla troca, tá? Hoje nós vamos falar de deslocamento. Então, eu vou falar de síntese e análise exemplos e aí a gente vai mergulhar no óxido-redução, tá bom? Então, vamos lá. Síntese. Sintetizar, pessoal, consiste em juntar. Então uma reação é chamada de síntese toda vez que eu pego 2 ou 3 substâncias, reajo e formo um produto. Claro que naquele produto estão todos os átomos ligados por conta da conservação da massa, do balanceamento, certo? Então, a síntese é uma reação de formação de um único produto. Tá? Vamos citar exemplos de reações de síntese famosa. Quer ver uma muito famosa? Produção da água a partir da queima do hidrogênio. Uma das reações mais promissoras do ponto de vista de energia, ó. Hidrogênio mais oxigênio, formando água. Por exemplo, tá? Isso é uma reação de síntese, uma reação de combustão, tá? Olha como é louco isso, né? Como eu falei para vocês que a classificação ela é meio frágil, para não dizer outra coisa. Essa reação aqui, ela é classificada de síntese por quê, Danilo? Porque eu produzi um produto só a partir de coisas. Só que quero contar um segredo para vocês.
ela também é uma reação de oxirredução. Percebeu? Então, quando você começa a olhar para o critério, ele mesmo por si só já apresenta algumas coisas estranhas. Mas a gente vai olhar porque é a nomenclatura que vestibular dá. Então eu chamo de síntese toda a reação que ocorre com a formação de um produto. Quer ver outra muito famosa? Ah, aqui eu preciso balancear, hein? Não esquecer, não esquecer. Como é que eu balanceio isso para garantir a conservação? Tentativa. Quando você vai fazer uma tentativa, você vai tentando balancear os átomos. Por exemplo, ó, o hidrogênio já está balanceado. Só que como o oxigênio não está, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um 2 aqui, e aí eu coloco aqui 2 hidrogênios e um aqui. Tá? E existe uma conversa, né, que se fala, não pode colocar número fracionário. Na verdade, não é que não pode colocar número fracionário. Esses números, na verdade, representam o quê, pessoas? Proporções, não é? 2 mols de hidrogênios reagem com 1 mol de oxigênio. Se há uma proporção, como é que você representa proporções em matemática? Não é escrevendo os menores inteiros possíveis? Então faça isso na reação, só isso. Agora, se tiver que colocar número fracionado, não tem problema, não tem problema, tá bom? Ok, outro exemplo de reação de síntese. Uma das sínteses feitas na Segunda Guerra Mundial, síntese da amônia. A amônia é uma substância muito usada para a fabricação de pólvora. Ela é precursor para fazer pólvora. E uma das coisas que a Alemanha ganhou muita vantagem, principalmente no começo da Segunda Guerra, é que eles tinham recém-descoberto, né, 2 alemães, um alemão chamado Fritz Haber e o outro chamado Friedrich Bosch. Inclusive o Fritz Haber era amigo pessoal do Einstein. Tem até um episódio muito curioso, que depois eu conto para vocês numa outra aula, senão a gente fica enrolando muito. Os caras descobriram uma forma de produzir amônia industrialmente, que era super difícil de se fazer em laboratório, quando você ia para a escala industrial não dava certo, e isso representou uma grande vantagem, porque se a Alemanha tinha produção grande de amônia, ela produzia muita pólvora, e a indústria armamentista conseguiu ganhar um grande fôlego, tá? Síntese de novo, é uma outra oxirredução, tá? Beleza? Como é que balanceia isso aqui, moçada? Põe um 2 aqui, ó. Põe um 2 no nitrogênio, para balancear com o nitrogênio daqui. 2, ó. E aqui você põe um 3, ó. Conta aí as moléculas. São 6 átomos de hidrogênio, aqui também tem 6. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Tranquilo? Beleza? Vamos colocar mais um. Ó, uma reação que a gente viu na aula passada. Óxido básico reagindo com óxido ácido. O que dava? Sal, não é? Carbonato de cálcio. Esse aqui é primo do ácido carbônico. Se esse cara fosse um ácido, ele seria o ácido carbônico. Lembra daquele comentário da aula passada? Lembra? Então fica CaCO3. Sólido, né? Ó, sólido. Pronto. Olha ali. Tranquilo? Tá, outras coisas. Vamos lá. Reação de análise. Reações de análise, pessoal, também são chamadas de decomposição. É basicamente o contrário de uma síntese. Se na síntese você junta, na análise você separa. Então você tem, eu posso escrever assim, ó. A partir de um reagente forma vários produtos. A partir de um reagente formam-se vários produtos. Tem algumas análises ou quebras, vamos dizer assim, muito famosas, que vale a pena você conhecer. Por exemplo, óxido de alumínio. Óxido de alumínio é encontrado na natureza num mineral chamado bauxita. O óxido de alumínio é a matéria-prima para produzir alumínio. Só que o alumínio é um metal tão difícil de você reduzir, a gente vai falar sobre redução na aula de hoje, né? Que você só consegue fazer por eletrólise esse processo. Inclusive, isso é um dos assuntos que o Enem mais gosta de cobrar de eletroquímica, tá? Eletrólise. Na eletrólise, olha o que eu produzo. Alumínio mais oxigênio. Olha o nome, eletrólise.
quebra por corrente elétrica. A gente representa isso assim, ó. Tá? O que a gente costuma colocar em cima da seta? Temperatura, se vai aquecer, se vai resfriar, se tem catalisador. Se informações adicionais são colocadas às vezes em cima da seta, tá? Beleza? Olha a outra famosa. Olha a outra famosa. Ah, peraí. Balanceia, balanceia. Como é que eu balanceio isso? Vai, pensa aí. Eu vou balancear pelo oxigênio primeiro, tá? Eu vou balancear pelo oxigênio. Aqui tem 3 oxigênios, aqui tem 2, não tem? Para deixar todo mundo balanceado, eu vou colocar 2 aqui. Aí eu passo a ter 6 oxigênios e 3 aqui. Só que isso me obriga a balancear o alumínio. Que aí eu tenho 4 alumínios aqui, eu ponho 4 aqui. Tá? Estão aí os coeficientes estequiométricos. Tá bom? Outra famosa. Lembra da aula anterior que a gente falou sobre peróxidos? Os peróxidos são substâncias que têm uma certa facilidade para se decompor na presença de luz. A luz facilita esse processo. Quando o peróxido se decompõe, ele produz um óxido e oxigênio gasoso também. Ó. O mais famoso é a água oxigenada, né? O peróxido de hidrogênio, que quando está na água, consiste em uma solução de água oxigenada, que a gente chama, né? Tá bom? Tranquilo? Balanceamento, ó lá, de novo. Como é que a gente começa o balanceamento? Ó, o hidrogênio está balanceado, mas o oxigênio não. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um 2 aqui. Você percebe que não tem uma regra. Você vai acertando os números, porque ó, a hora que eu colocar um 2 aqui, eu vou ter 4 oxigênios, não vou? 4 oxigênios, vai acompanhando. Se eu colocar um 2 aqui, eu balanceio os 4 oxigênios mais os 4 hidrogênios que você tem na água. Então você acaba balanceando por tentativa. Isso aqui, gente, a melhor maneira de fazer é de aprender praticando. Então cada vez que você pegar um exercício, tenta balancear. Cada vez que você for fazer uma reação, tenta balancear uma vez, tenta balancear outra. Se não conseguiu, para, não vá perguntar direto. Tenta você fazer. Tá? Insista na dúvida, não se deixe derrotar pela primeira dúvida. Ah, não sei, vou perguntar. Não, insista. Tenta uma vez, tenta duas, uma hora sai. Às vezes sai até no meio da noite. Aí você acorda, putz, não sei se já aconteceu isso com vocês. Tipo, você tá dormindo, aí você acorda de manhã, por exemplo, você, putz, acho que eu sei fazer esse exercício. E vai lá e faz. Acontece, tá? Tranquilo? Vamos colocar mais uma? Ó, quer ver uma que a gente pode colocar bem legal? Ó, essa reação aqui, ela é reversível. Então eu posso ter um carbonato de cálcio. Então aqui vem luz, né? Ó, luz. Eu posso pegar o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, gente, é um mineral super importante. Ele é conhecido como calcário. Calcário é matéria-prima para muita coisa. Por quê? Da calcário você pode produzir cal. Quando você aquece o carbonato de cálcio, essa reação se chama pirólise. Você produz cal e CO2. Ela é reversível. Tá? Isso aqui eu chamo de cal. Então o calcário é muito importante. Do calcário eu também tiro o mármore, né? O mármore é um tipo de cristal de carbonato de cálcio de alta pureza. Tem o processo de polimento. Tranquilo? Então você vê que não tem muito padrão, as reações elas são diferentes. Por exemplo, isso aqui é uma reação de oxirredução, essa daqui também, essa já não é. Então, é só olhar para o jeito da reação e classificar em síntese, se você está juntando, análise, se você está separando. Tranquilo? Beleza? Bom, vamos começar a aula de verdade, né? Dada essa introdução do que é uma reação e desses dois modelos mais simples, a gente vai agora começar a trabalhar as reações de oxirredução, que também são chamadas de deslocamento, tá? Para isso, a gente vai ter que definir o que é uma reação de oxirredução, como ela acontece, o que é oxidação, o que é redução. Tudo bem? Beleza? Então, bora lá. Então vamos começar agora a trabalhar com a reação mais importante dessa primeira parte da aula, que são as reações de deslocamento. Tá? Tem bastante coisa para a gente falar, é preciso que você preste muita atenção nessa sequência, porque à medida que eu vou explicando a reação de deslocamento, eu também vou falando dos conceitos de oxidação e redução. Esse conceito, a gente vai voltar a repetir ele quando for falar de balanceamento de reação redox. Nós vamos voltar a falar sobre eles, os dois conceitos, né? Quando trabalharmos pilha. Então é um conceito que você vai
ter companhia dele para o resto do curso e é um conceito extremamente importante. Olha só a ideia. Primeiro, como é que ocorre uma reação de deslocamento? Ocorre, vamos começar definindo ela, entre uma substância simples essa substância simples, ela pode ser um metal ou ametal. Então você tem dois tipos de deslocamento. Tem o deslocamento dos metais e o deslocamento dos não metais. Ocorre entre uma substância simples e outra composta. Geralmente a substância composta é um sal ou ácido. Então tem várias formas de você fazer dupla troca. Você tem, por exemplo, você pode fazer metal com ácido, você pode fazer a metal com sal, metal com sal. Você pode fazer várias combinações. Por isso é importante você entender o mecanismo da reação. A partir do momento que você entender o mecanismo, como ela ocorre, não interessa o que o cara vai te dar, você vai conseguir montar, vai conseguir prever quais são os produtos. Aqui tem um outro problema. Essas reações, por serem reações de oxirredução, elas não são necessariamente espontâneas. A gente vai falar sobre isso também. Então tem exercício em que o cara não vai querer que você diga qual é o produto. Ele vai querer dizer, olha, se eu misturar fulano com fulano, beltrano com cicrano, fulano com cicrano, qual das reações deve ocorrer? Você vai prever a ocorrência ou não de um processo. Sim, porque nem tudo que você mistura reage. Para que as coisas reajam, tem que haver uma afinidade química. Então aqui o processo de aprendizado é muito mais complicado, tá? Bom, o que a gente pode dizer de características gerais? Então, são reações de transferência de elétrons. Como assim, professor? O que é uma reação de transferência de elétrons? O próprio nome diz. Numa reação, o que costuma acontecer sempre? Os átomos se recombinam para dar origem a novas substâncias. A ideia é de que tudo se transforma. Beleza. Só que nas reações de oxirredução, enquanto os átomos estão se rearranjando, tem átomo perdendo elétron para outro. Então a reação redox ela envolve dois processos ao mesmo tempo. Você tem um rearranjo de átomos e tem uma troca de elétrons. Quando a gente trabalha com esse tipo de processo, em que tem troca de elétrons, eu preciso olhar para esses elétrons para conseguir entender o processo. Não dá só para você entender como um átomo sai daqui, se combina com outro e forma um produto. Não. A coisa aqui é, eu preciso entender quem perde o elétron, quantos elétrons ele vai perder, quem ganha, quantos elétrons ele vai ganhar. Tem uma série de questões que a gente vai ter que abordar. Então, são reações de óxido-redução. Danilo, dentro de uma reação de óxido-redução, você tem duas coisas acontecendo. Uma oxidação, isso, e uma redução. O que significam essas duas palavras? Bom, se a gente está trabalhando com troca de elétrons, eu preciso me preocupar quem é o perdedor de elétrons e quem é o ganhador de elétrons. Esse processo do elemento perder elétron, ele tem duas questões envolvidas. Primeiro, eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar de oxidação, e eu preciso entender como é que eu descubro isso. Então eu vou escrever aqui, oxidação é a perda de elétrons por um átomo durante uma reação. Certo?
Oxidar significa perder elétrons. É claro que por trás da palavra oxidar tem uma série de questões históricas envolvidas. Por que se chamou oxidação? Por que isso tem a ver com oxigênio? Que a gente vai discutir, mas na aula de eletroquímica. Aqui eu preciso só de algumas definições rápidas para que eu consiga entender o processo. Então, toda vez que um elemento perder elétrons, durante uma reação, ele estará sofrendo oxidação. Essa oxidação ela é perceptível porque a carga do elemento durante o processo vai aumentar. Pensa que quando um átomo perde elétron, ele tende a ficar com menos cargas negativas. Na medida em que ele fica com menos cargas negativas, a carga dele aumenta. Então, ó, é evidenciada pelo aumento da carga. Essa carga vai ganhar um nome, tá? A gente vai chamar de NOx do elemento. Tá? Para nós, NOx, na verdade, NOx é a abreviação de número de oxidação. Então o elemento perde elétron e a sua carga vai aumentar, tá? O processo contrário, como assim contrário? Porque se você tem uma transferência de elétrons, você deve ter uma espécie que perde e uma que ganha. A espécie que perde sofre oxidação. A espécie que ganha vai sofrer redução. Então eu vou escrever, ó, ganho de elétrons por um átomo durante uma reação. Toda vez que um elemento ganha elétrons, ele está reduzindo. Reduzindo? Por que reduzindo? Essa tem uma explicação bem lógica. Reduzir, eu uso o termo porque quando ele ganha elétrons, a carga dele vai diminuindo. Se o elemento que está perdendo elétrons tem a sua carga aumentada, porque está perdendo carga negativa, o elemento que está ganhando essas cargas negativas está ganhando cargas negativas. A carga total dele vai reduzindo. Então eu vou escrever aqui, ó, é evidenciada pela diminuição do NOx, ou carga, né? Diminuição da carga, ou também chamada de NOx. Eu vou pegar exemplos, obviamente, para que a gente entenda por que a reação é chamada de deslocamento, por que ela é chamada de oxirredução, quem oxida, quem reduz, diferença de metal e não metal. A gente vai começar então a trabalhar esses exemplos. Então vamos começar com o item A, metais. Tá? Você tem duas situações envolvendo deslocamentos de metais. Quando os metais reagem com sal ou com ácido. Eu vou colocar dois exemplos de cada uma delas para a gente poder refletir bem sobre a história. Tudo bem? Então olha só. Vamos começar com uma reação muito famosa. Olha só, eu vou misturar dentro de um recipiente uma solução aquosa de sulfato de cobre 2 com uma solução com um pedaço de zinco metálico. Então você vai imaginando na sua cabeça um sal totalmente dissociado, tá? Quando eu escrevo aquoso associado a um sal, o fato dele estar em solução aquosa implica que os íons estão separados. Então eu posso escrevê-los separadinhos, o cobre e o sulfato, ou eu posso escrever desse jeito, que é o jeito mais comum, tá? Quando a gente coloca um pedaço de zinco em contato com uma solução de sulfato de cobre, é uma reação química. Ah, é, Danilo? O que acontece? Eu vou formar cobre sólido. Esse cobre, ele fica normalmente depositado sobre a placa de zinco. Então imagina uma placa de zinco, meio prateadinha, e eu coloco ali
uma pele de cobre, uma camada de cobre, ela vai ficando depositada, porque o cobre vai reagindo com o contato com a prata, com a placa de zinco, melhor dizendo. E aí eu tenho também, na solução, um outro sal, o sulfato de zinco. Tá aqui. Tudo bem? Isso aqui é o exemplo de uma reação de deslocamento. Bom, primeiro vamos entender por que ela se chama deslocamento. Olha para a substância simples. Ela é um metal. Então vamos escrever aqui metal. O metal está reagindo com uma substância que é um sal, sulfato de cobre. Tudo bem? Quando o metal, substância simples, reage com o sal, que é a nossa substância composta, a gente olha do outro lado e percebe que o elemento cobre, que estava associado ao sulfato, apareceu sozinho. E no lugar do cobre, quem é que entrou? O zinco. Ah, então eu digo que o zinco deslocou o cobre. É como se o zinco tivesse empurrado o cobre que acabou saindo daqui, formando cobre sólido. Então o deslocamento, ou simples troca, envolve o deslocamento de um íon por um outro elemento que vai ocupar o lugar desse íon. Quem é o íon que foi deslocado? O cobre. O cobre foi deslocado por quem? Pelo zinco. Então o zinco, que é um metal, ocupou o lugar do cobre, que é um cátion. Então você vai ter deslocamentos de cátions ou vai ter deslocamento de ânions. Vai depender de quem é o elemento que está reagindo, tá? Então, ó, eu vou dizer o seguinte aqui, ó. O zinco deslocou o cobre. Presta atenção que ao me referir ao cobre, eu usei o cobre 2+. Por que, Danilo? Porque esse é o NOx do cobre. O cobre tem carga 2. Vamos lembrar que o sulfato tem carga -2 e o cobre com carga +2. Lembra que o cobre pode assumir 2 NOx, hein? Cobre 1 e cobre 2. Aqui nós estamos falando do cobre 2. Tá? Beleza? Agora presta atenção aqui. Vamos trazer essa discussão pro conceito de redox. O conceito que a gente acabou de definir aqui de oxirredução. Vem cá. Se você olhar para a carga do cobre aqui, ele é +2, tá? Aqui a carga do zinco é 0. O zinco não tem carga, tá vendo? Não tem carga. Do outro lado, eu tenho o cobre com carga 0 e o zinco com carga 2. Danilo, por que o zinco mudou de carga? Simples. Para ele ocupar o lugar do cobre, ele tinha que se ligar ao sulfato. O sulfato não tem carga negativa? Para alguém se ligar ao sulfato, para formar uma substância com o sulfato, é preciso que essa coisa tenha carga positiva. Então o zinco, para conseguir deslocar o cobre, teve que mudar a sua carga. Vem cá, vem cá. Você acha que o zinco sofreu oxidação ou redução? Dá uma olhada nas definições e veja o que se adequa melhor ao que aconteceu com o zinco. O zinco perdeu elétron. Não perdeu? Quantos elétrons ele perdeu? Danilo, como é que ele perdeu elétron? Como é que eu vou saber se ele perdeu? Olha aqui, a carga do zinco é 0. 0. Aqui a carga do zinco é +2. Estão percebendo? Se um elemento vai de 0 para +2, ele sofreu aumento de carga. Este aumento de carga evidencia que ele acabou de sofrer oxidação. Então eu vou escrever aqui, ó. O zinco oxidou e o cobre 2 reduziu. Tá? Então daqui você começa a tirar algumas coisas importantes. Quando o elemento que estiver aqui fora for um metal, esse metal que vai ocupar o lugar aqui do elemento, ocupará sempre o lugar do cátion. Ah, é, Danilo? É. Sabe por quê? Porque o metal não tem tendência a perder elétron. Se o metal tem tendência a perder elétron, ele vai ocupar o lugar do positivo. Então eu guardava assim na minha época de cursinho. Metal desloca cátion. Metal desloca cátion.
Então, toda vez que o teu elemento for um metal, você já sabe que o deslocamento vai acontecer com o cátion da substância composta. E o deslocamento sempre vai acontecer desta maneira. O elemento que vai entrar, vamos dizer assim, o elemento que vai deslocar, ele vai sempre sofrer oxidação, ele vai perder elétrons. O elemento que vai ser deslocado vai reduzir. Veja só o que aconteceu com o nosso cobre. Ele tinha carga mais 2. Para que ele se transformasse em substância simples, ele precisou reduzir a carga. Então ele sofreu um ganho de elétrons. Ele reduziu o NOx, reduziu a carga. Tudo bem, beleza. Tá, vamos pegar um outro exemplo para você entender que nem sempre o balanço de cargas é coisa bonita. Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar magnésio mais nitrato de prata. Pronto. Já vou colocar aqui os signaizinhos. Tum, tum. Tum e tum. Pronto. Agora nós vamos fazer juntos. Vem cá. A primeira eu botei lá, prontinha. Agora nós vamos começar a pensar no como é que esse deslocamento vai acontecer. O elemento que eu tenho aqui é um elemento metálico. Então, se o elemento é metálico, eu sei que ao deslocar a prata, o nosso elemento metálico deve sofrer oxidação. Então, eu vou colocar até aqui, ó, para você não esquecer. Oxida. A prata que vai se transformar numa substância simples, reduz. Então, um oxida para ocupar o lugar do outro e o outro que sai, reduz. Tudo bem, tranquilo. Tá, vamos pensar então o que vai acontecer. A prata vai se transformar numa substância simples, metal de prata. Prata metálica, bonitinha, brilhante. Tananã. Tudo bem? E o magnésio? Ah, o magnésio vai ocupar o lugar da prata, não é? Cuidado agora. Vem cá. Primeiro, qual é o NOx do magnésio aqui? Ah, Danilo, é 0. O NOx do magnésio aqui é 0. No nitrato de prata, você deve se lembrar da nossa aula de ácidos, que o íon nitrato tem carga menos 1. Se o íon nitrato tem carga menos 1, a prata tem que ter carga mais 1. Lembra que eu coloquei uma tabela de cátions e na tabela de cátions aparecia a prata junto com os elementos da família 1A, que todos têm carga mais 1, tá bom? Muito bem. O que acontece agora? Quando a prata sai do sal e se transforma numa substância simples, ela vai diminuir a sua carga, ó. Ela foi de mais 1 para 0. Tudo bem. Só que o magnésio não consegue formar carga mais 1. Não consegue, Danilo? Claro que não, gente. O magnésio não é um elemento da família 2A? O que um elemento da família 2A faz para se estabilizar? Perde 2 elétrons. Então o magnésio que vai se associar ao nitrato, preste atenção agora. O magnésio tem carga 2+. Não esse aqui tem carga 0, mas ele vai oxidar, ele vai perder elétron. Quando ele perde o elétron, ele assume carga mais 2. Como é que um cara mais 2 vai se ligar ao nitrato que é menos 1? Já sabe, né? Ó, Mg, NO3, 2. Pronto, olha lá. Olha o que aconteceu. Eu formei nitrato de magnésio. Mas na proporção de nitrato e magnésio eu tenho 1 para 2 por conta das cargas. O que acontece nesse caso? Diferentemente da primeira reação, onde a gente tinha o cara que entrou com carga mais 2 e o cara que saiu com carga mais 2, quando as cargas são iguais é muito simples, parece uma brincadeira de Lego. Ah, tira um, coloca outro e monta outra coisa. Quando os elementos têm cargas diferentes, o que vai acabar acontecendo é que você vai ter que fazer balanceamento. Balanceamento. Vem cá.
Quantos nitratos eu tenho aqui no produto? Ó, não tenho 2 nitratos? Então eu vou colocar um 2 aqui, ó. Pronto. Para balancear o nitrato de prata, para que eu tenha 2 nitratos para poderem se combinar com o magnésio. Tranquilo? Beleza? Agora, peraí. Esse 2 está valendo para prata também? Se esse 2 está valendo para prata, significa que eu vou ter que botar um 2 aqui na prata, certo? Vou fazer o balanceamento com o 2 aqui, ó. Pronto. Vocês estão percebendo que na hora de fazer o balanceamento, a gente vai balanceando por íons? Eu não balanceei o nitrogênio sozinho, eu balanceei o nitrato. Porque o que a gente percebe é que no fundo, é um deslocamento de coisas. Sai uma coisa iônica, entra uma coisa que não era iônica. Tá? Ó, o metal entrando, vai virar um íon. O cátion que foi deslocado vai virar um metal com NOx zero. Tá? Nesse caso eu digo assim, ó, o magnésio deslocou os íons Ag+. Tá? Duas coisas vão acontecer e vocês vão perceber isso muitas vezes. O metal que entra, o metal que desloca, ele acaba se tornando aquoso. Você percebe? Ó, o zinco era sólido, virou aquoso. Aqui também, ó, o magnésio era sólido, virou aquoso. Esse processo a gente tem um nome muito simples para dar para ele, né? Corrosão. Corrosão. Corrosão porque o metal vai perder o aspecto metálico, ele vai se desfazer dentro da solução. Danilo, o metal está sendo corroído? É. E olha quem está corroendo o metal? Um sal. Ou seja, não é um ácido que precisa ser usado para você corroer um metal. Inclusive a gente vai falar sobre ácidos e vai ver que não é todo metal que é corroído por ácido. Tem toda uma outra questão de reatividade nessa história toda, que daqui a pouco a gente comenta. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Tá. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Essas duas equações podem ser escritas de outra maneira. Equação iônica. Preste muita atenção porque isso é delicado. Na equação iônica, o que a gente vai representar é quem efetivamente participou do processo. Então, vamos dar uma olhada no primeiro exemplo novamente. Vamos voltar no primeiro exemplo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever as duas equações, só que na forma iônica. Para que a gente enxergue de uma outra maneira esse tipo de reação que a gente está chamando até agora de deslocamento, né? Por conta desse jeitão estranho de uma coisa ocupar o lugar do outro. Quando a gente escrever a equação iônica, você vai ter uma surpresa. Você vai perceber que não é bem um deslocamento isso. Depende de como você escreve, você enxerga o deslocamento. Vem cá, dá uma olhada para mim na primeira reação no sulfato. O nosso íon sulfato, ele tinha aqui carga -2. Olha ele aqui. E ele estava combinado com quem? Estava combinado com o cobre. Quando a reação terminou, o nosso sulfato com carga -2 estava ligado com o zinco. Percebe que na reação em si, embora ele tenha trocado de par, ele manteve a sua carga constante. O sulfato era -2 antes, continuou -2 depois. Então, dentro de um processo de troca de elétrons, ele não participou, concorda? Então ele vai ser chamado de íon espectador. O íon espectador, dentro de uma reação de oxirredução, é um íon que está ali, ele até participa porque ele está uma hora com um, outra hora com outro, mas ele não participou da troca. Então ele está assistindo uma oxirredução. Então quando a gente escreve uma equação iônica, nós devemos não representar quem não participa. Ah, você está olhando só o processo? Você não participou da troca de elétrons? Então você não vai aparecer na equação. Como é que eu escrevo isso? Vamos lá. O zinco estava sólido, então, zinco, sólido, certo? Que reagiu com o sulfato de cobre, não é isso? Opa, não. Ele reagiu com o cobre. O cobre tinha carga +2,
ganhou os elétrons do zinco e diminuiu a carga. Os elétrons, pessoal, estão passando do zinco para o cobre. Como é que você acha que o zinco aumentou a carga? O zinco aumentou a carga porque ele perdeu os elétrons. Como é que você acha que o cobre diminuiu a carga? Ele diminuiu a carga porque ele ganhou. Então o zinco, ele estava zero. Vai reagir com quem? Com o cobre 2. Que estava na água. Água. O cobre 2 estava na água. Quando o zinco doa o elétron para o cobre, e inclusive a gente pode até dizer que ele doou 2 elétrons, o zinco se transforma em zinco 2 e o cobre em cobre 0. Ó. Pronto. Olha aqui, ó. Vou colocar o mais zinco de preto. Pronto. Tá aqui. Percebe que a equação ela é quase igual à equação de cima. Com uma diferença. O sulfato não aparece. O sulfato é o nosso íon espectador. Ele não aparece porque ele não varia o NOx. Tá bom? A equação iônica é uma forma mais limpa de você enxergar o processo que de fato está acontecendo. Porque você pode representar o mesmo processo de 2 jeitos. E aí a gente cai na discussão do começo da aula. Qual a diferença entre reação e equação? A reação é o que de fato aconteceu? O que de fato aconteceu? O zinco oxidou e o cobre reduziu? Então qual é a melhor equação para aquele processo? É aquela que você não usa o sulfato. Isso já foi questão da FUVEST. O cara coloca um exemplo de deslocamento e pergunta assim: das alternativas abaixo, aponte aquela que melhor representa o processo. E aí o cara colocou essa equação completa, que a gente chama, e colocou a equação iônica. A resposta era iônica. É a mais corretamente representável. Qual é a que melhor diz o que aconteceu? É a equação iônica. Tranquilo? Como é que eu represento a equação iônica do segundo processo? Magnésio com nitrato de prata, formando prata e nitrato de magnésio. Bora lá. Ó, o magnésio era metal, NOx 0. Ele vai reagir com quem? Com quem que o magnésio vai reagir? Com a prata. Que prata, Danilo? Os íons prata. Não são? Os íons prata que tem carga mais 1. O magnésio vai doar elétron para a prata. A prata vai reduzir. A prata vai reduzir. Tudo bem? Quantas pratas eu estou usando ali? 2. Então são 2 íons Ag+. Tranquilo? Quais são os produtos? 2 pratas metálicas e o magnésio que se transformou em GMG 2+ aquoso. Tranquilo? Aí, ó, para quem gosta muito do assunto, ou seja, só eu, né? Por que no cobre com o zinco ocorreu a reação 1:1 e no magnésio para prata ocorreu a reação 1:2? Pensa nessa pergunta para a gente discutir na aula de exercícios, tá? Vamos fazer essa discussão na aula de exercícios, porque tem alguns exercícios em que a gente vai ter que falar sobre essa situação. O número de elétrons doados e o número de elétrons recebidos. Esse número tem que coincidir de quem oxida e quem reduz. Tranquilo? Beleza? Bom, tudo isso é lindo, tudo isso é maravilhoso, porém tem uma situação. Não é sempre que um metal vai reagir com sal. Podem acontecer situações em que a substância que vai reagir com o metal é um ácido. Perceba que nesse caso, toda vez que a reação ocorre, eu tenho um produto sólido e tenho um produto que fica dissolvido dentro da água, um sal. Nas reações com ácido, um dos produtos não será sólido. Aquela substância simples que se forma não é sólida nas condições ambiente, porque ela não é um metal. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora é trazer exemplos de metais reagindo com ácidos para a gente identificar quem é essa substância tão estranha e é tão importante para a gente. Tá bom? Vamos lá então. Quando um metal reage com ácido, a gente vai ter a formação de uma substância simples que não é um metal, como eu havia dito para vocês agora há pouco.
Essa substância, ela vai se desprender na forma de um gás e ela não é um metal. Nós estamos falando do hidrogênio. Lembra que nos ácidos, principalmente quando são liberados em solução aquosa, ocorre a separação de cátion H+, e ânion, que aí depende do ácido. Pode ser um ânion cloreto, pode ser um ânion nitrato, como a gente vai ver aqui nos exemplos. E esse ânion H+, ao reduzir, ao receber elétrons, se transforma em hidrogênio H2. Essas reações, diferentemente das anteriores, elas são evidenciadas por uma liberação de gás. Quando o metal é muito reativo, essa liberação de gás ela pode ser tão intensa que você percebe efervescência. Então você coloca o metal na solução de ácido e ele faz tsh, e vai dissolvendo. Mas não é todo metal que reage, tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar exemplos de deslocamento de metais com ácidos, vamos falar da condição para deslocamento e aí vamos prever as ocorrências, que é o que está faltando para a gente fechar a parte de deslocamento, para metal. Depois tem o item B, que a gente vai repetir a análise para o deslocamento aí dos ametais, beleza? Então vamos lá. No primeiro exemplo, eu vou misturar um pedaço de magnésio metálico com uma solução de ácido clorídrico, tudo bem? Quem desloca quem? O magnésio é um metal, então ele vai deslocar o cátion, certo? Toda vez que o metal é o deslocador, o deslocante, pode dizer assim, né? Ele vai deslocar o cátion, que pode ser um cátion de sal ou o cátion de um ácido, o H+, tá? Lembra que nesse evento o metal sofre oxidação e o íon H+ sofre redução. Tudo bem? Essa redução do hidrogênio era uma redução bem complicada. A gente vai explicar ela em detalhes na aula de eletrólise, que aí eu preciso saber com mais detalhes esse processo. Por enquanto, o que você precisa saber para resolver o problema de reação inorgânica, que não é um problema dos mais difíceis? Toda vez que o hidrogênio for reduzido, ele vai ser reduzido e vai liberar, e vai ser liberado na forma de um gás, o hidrogênio molecular. Tá ali, ó. Tudo bem? Claro que você já percebe que nós vamos ter que fazer o balanceamento dessa reação, né? Porque aqui eu tenho só um hidrogênio, aqui eu vou ter a molécula de H2, tá? Mas, já vou colocar o maisinho aqui no outro exemplo, um sal. Vamos lá, de novo. O magnésio está com carga zero aqui, ó. Certo? O hidrogênio está com carga +1. E aqui ele foi para carga zero, certo? Só que quando o magnésio está com carga positiva, e ele vai ter que ficar com carga positiva porque ele vai sofrer oxidação. Ao ficar com carga positiva, ele fica com carga +2. Ele é cátion da família 2A. Para se combinar com o cloro, ou melhor aqui o cloreto, né, que tem carga -1, eu vou formar então o MgCl2 aquoso. Pronto. Olha lá. Formamos cloreto de magnésio aquoso. Então o magnésio foi corroído, o hidrogênio gasoso foi liberado para o meio na forma de gás, é um composto volátil, e aí eu dissolvi o metal, eu corroí o metal. Tudo bem. Quem é o íon espectador? É o cloreto. É o cloreto. Veja por que é o cloreto, gente. O cloreto aqui tem NOx -1, quando ele está ligado ao hidrogênio, e aqui ele continua com o NOx -1, com a carga -1. Tá bom? Balanceando essa equação, mais por causa do hidrogênio e do cloro, né? O hidrogênio aqui ficou H2 e o cloro aqui no MgCl2 para acertar as cargas do composto iônico, eu tenho 2 aqui, ó. Tranquilo, super simples, né? Posso montar a equação iônica sem o íon espectador. Se eu vou montar a equação iônica, eu desconsidero a presença do cloro ou do cloreto. Então a equação iônica fica Mg sólido mais 2H+, veja só, eu estou pegando 2 hidrogênios H+, para reagir com um magnésio, tá? Essa reação vai produzir H2 mais Mg2+. Aqui, prontinho. Tá ali a oxirredução. A variação de NOx a gente vai perceber que é a mesma, né? Ó, o magnésio está saindo de 0 para 2. Então o magnésio está perdendo
2 elétrons. Os 2 elétrons que o magnésio perde são recebidos pelo hidrogênio. Veja que cada hidrogênio está variando a carga de 1 para 0, de mais 1 para 0. São 2 hidrogênios, cada um pega um elétron, tá? Então essa variação de carga, ela também ocorre com o deslocamento para ácidos. Tranquilo? Outro deslocamento, agora eu vou deslocar eu vou usar o alumínio para deslocar o hidrogênio. Então o hidrogênio vai ser deslocado novamente do ácido nítrico agora, tá bom? Vamos colocar as carguinhas aqui, ó. Alumínio 0, hidrogênio mais 1. Tá? Mesmo caso, pessoal, o magnésio, o alumínio é 0, ele vai entrar e o hidrogênio vai sair, tá? O elemento que entra, o elemento que vai deslocar o outro, sofre oxidação e o que sai sofre redução. Tem uma troca de elétrons, é uma troca de elétrons. Então quem ganha, reduz, quem perde, oxida. O elemento que reduziu, de novo, é o nosso hidrogênio gasoso. Então ele vai formar H2, tá? E aí você precisa tomar muito cuidado agora para montar a fórmula do sal. Por quê? No ácido, a gente percebe que o nitrato tem carga 1-. Olha ali, ó. Carga do nitrato, menos 1. Quando o alumínio perder elétrons, o alumínio se tornará mais 3. Como é que um cátion mais 3 vai se combinar com ânion menos 1? Al, NO3, 3Aq. Olha só. Nitrato de alumínio aquoso em função da carga do alumínio. Então 1 para 3 aqui. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Vamos balancear então a reação? Balanceando, ó, uma boa sugestão seria a gente começar balanceando pelo nitrato. O íon nitrato. Veja só por quê, ó. Aqui ele tem 3 nitrogênios, 3 nitratos. Aqui eu tenho 3 também. Tá certo? Então se eu for colocar um 3 aqui, eu vou conseguir acertar o nitrato. Mas depois eu vou ter problema para acertar o hidrogênio. Então olha o que eu vou fazer. Presta atenção. Olha que louco esse balanceamento, ó. Eu vou colocar 6 no ácido nítrico. Nossa, 6, Danilo. 6. Vai acompanhando. Para colocar 3 no hidrogênio. Então tentei balancear o hidrogênio, tá? 6 hidrogênios, 6 aqui. Vocês estão percebendo que agora eu tenho 6 nitratos? Como é que eu vou fazer aparecer 6 nitratos aqui? Eu vou colocar aqui, ó, 2 nitratos de alumínio. 2 nitratos de alumínio, porque cada nitrato de alumínio tem 3 nitratos. Então se eu usar 2 nitratos, eu vou ter 6 aqui, ó. 2 nitratos de alumínio, né? Então eu vou ter 6 nitratos. E aí eu tenho que acertar o alumínio. O alumínio aqui é 2, ó, tá vendo? 2 alumínios. Então eu vou colocar 2 aqui. Percebe? Tá vendo como é que a coisa rola? Esses balanceamentos às vezes são mais complicados. Às vezes para você conseguir atingir a proporção, colocar os números inteiros bonitinhos, você vai ter que pensar em números maiores, tá? Quando a reação for de oxirredução e muito grande, não dá para fazer o balanceamento dessa forma, que a gente está fazendo basicamente por tentativas, percebem? Tem uma técnica especial para você conseguir chegar nesses números mais rápido, mas a gente vai falar sobre isso em outro momento, tá? Bom, equação iônica. Na equação iônica, quem é que vai desaparecer misteriosamente? O nitrato, que é, de novo, o íon que não varia o NOx, tá? Como fica a equação iônica, então? Ó, 2 alumínios mais 6H+, se transformando em 3H2 gasoso, mais 2 cátions alumínio 3+. O que a gente vai percebendo é que cada deslocamento tem a sua própria estequiometria. Cada deslocamento tem a sua própria proporção ideal. Tudo bem? Beleza, que a gente consegue pelo balanceamento. Com isso a gente encerra o mecanismo dos deslocamentos. Eu já sei montar um deslocamento, eu já sei montar, pelo menos do metal, né? O que acontece na prática, pessoal, é que nem sempre um deslocamento tem condições de ocorrer. Porque veja só, nós estamos defendendo aqui desde o começo da história que o deslocamento é uma troca de elétrons.
Para que um elemento troque elétrons com outro, tem que haver uma afinidade. O problema é que cada elemento tem uma tendência de perder elétron e cada elemento tem uma tendência de ganhar. Uma reação só ocorre se o elemento que for perder o elétron, no caso nós teremos um metal, tiver uma capacidade maior do que o elemento que vai reagir com ele. É uma espécie de competitividade. Se o elemento metálico tiver muita, e aí a gente vai usar essa palavra por enquanto, né? Reatividade, a reação ocorre. Se o elemento não tiver muita reatividade, a reação simplesmente não ocorre. Você mistura e nada acontece. Então a gente pode tirar daqui um comportamento padrão. E é muito importante que eu frise a seguinte ideia. Você não vai saber explicar isso ainda. Você vai saber que existe esse comportamento, mas quando a gente for estudar potencial de oxidação, potencial de redução, reações espontâneas ou não, a gente vai retomar esse assunto e aí eu vou explicar, tá? Por hora, eu vou entrar no conceito sem esmiuçar da maneira mais, vamos dizer assim, correta possível, tá? Bom, qual é a brincadeira? Eu tenho aqui um elemento A, que é o nosso metal, certo? Agora eu vou escrever a reação de um jeito bem simplista. Ó, A reage com BC, formando B mais AC. Perceba que nesse modelo meio simplista, o A deslocou o B. Lembrando que o nosso B é necessariamente um cátion. Então, para que o metal desloque o cátion, tem que haver uma condição de espontaneidade. Nós estamos falando de uma coisa chamada natureza. Tudo que acontece na natureza só acontece porque é espontâneo. Se eu misturo duas substâncias na expectativa de produzir alguma coisa e nada acontece, é porque esse processo não é espontâneo. Então a gente vai dizer o seguinte, ó, A desloca B, C e somente C for mais reativo. Em relação a B. A desloca B, C e somente C for mais reativo em relação a esse elemento B. Então, para que o A consiga oxidar e o B reduzir, o A tem que ter uma tendência para isto. Essa tendência ela é relativizada. Como assim relativizada, Danilo? Fulano tem mais tendência que Beltrano, que tem mais tendência que Ciclano. Essa relativização de tendências está sendo mostrada para vocês aqui. Dá uma olhada nessa fila. Isso a gente chama de fila de reatividade, ou seja, fila de tendência para deslocar alguém. Como é que a gente entende essa fila? Bom, primeiro o que chama atenção nela é que ela tem metais, junto com o nosso queridão hidrogênio. Nós já vimos que o hidrogênio pode se comportar nesse tipo de deslocamento como um cátion. Então ele entra na fila de reatividade. Quanto mais... E aí uma coisa importante, tá? Essa fila não tem todos os elementos da tabela, obviamente. Eu coloquei aqui os elementos mais ocorrentes, os que mais aparecem, para que a gente perceba algumas situações, tá? Como é que eu leio então a fila? Primeiro, quanto mais para a esquerda, você tem o mais reativo. Mais reativo. Ou seja, o elemento que pode deslocar todo mundo é o que está mais à esquerda. Os elementos, à medida que você vai caminhando para a direita, o metal vai perdendo a tendência de reagir. Ele vai perdendo a vontade de oxidar. Até você chegar no menos reativo. Tá? Quando se trata de metais, nós costumamos nos referir a essa reatividade usando uma palavra muito famosa, nobreza. Na verdade, nobreza é o contrário de uma reatividade, né? Quando um metal tem facilidade para reagir, eu digo que ele é pouco nobre.
Ah, nobre não é porque é caro? Não. É claro que os metais nobres são caros. Mas, olha a brincadeira. O metal nobre, ele é nobre porque é caro? Ou ele é caro porque é nobre? Por que o metal é caro? O ouro é caro, a platina é cara, o próprio cobre? Justamente por causa da nobreza. Ser nobre significa ter dificuldade para reagir. E é tudo que eu quero de um metal, né? Se o metal não reage, ele não enferruja, ele não oxida. Ah, então por isso o ouro é caro, por isso a platina é cara. Por que você acha que as próteses internas são feitas algumas de ouro e outras de platina? Porque são metais que não vão oxidar em contato com nada. Porque são extremamente nobres ou pouco reativos. Tudo bem? Essa tendência tem a ver, na verdade, com o potencial de oxidação do elemento, que a gente vai discutir na aula de pilhas. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de você é para você fechar os olhos e imaginar uma tabela periódica. Mas não fecha muito tempo não, né? Fecha os olhos e pensa numa tabela. Perceba que os elementos mais reativos, ó, lítio, potássio, cálcio, bário, sódio, magnésio, alumínio, são os elementos que estão na esquerda da tabela. Os metais que têm maior caráter metálico, os metais que têm maior tendência a perder elétrons, os metais que têm energia de ionização baixa. Veja como as propriedades periódicas explicam algumas coisas, né? O lítio, o potássio, o cálcio, o bário, o sódio são metais extremamente metais. Tem muito caráter metálico, tem muita tendência a sofrer oxidação. Essa tendência a sofrer oxidação eu vou chamar simplesmente de reatividade. Tudo bem? Beleza. Nota que alguns metais são mais reativos que o hidrogênio, percebam isso, e outros metais são menos reativos do que o senhor hidrogênio. O que significa isso, Danilo? Que alguns metais podem reagir com ácidos e outros não. Tranquilo? Vamos fazer um teste? Vamos olhar para esses 4 exemplos para a gente encerrar nossa discussão de vez e tentar prever o que pode ou não acontecer aqui. Aqui eu tenho 4 sistemas já pensados aqui que eu vou imaginar fazendo no laboratório. Então eu vou pegar isso com isso, isso com isso, isso com isso, isso com isso. E eu quero saber se nessas reações vai ou não ocorrer. Eu não quero nem que você complete a reação. Para completar a gente vai ter aula de exercício. Eu quero que você imagine se ao misturar estas espécies que eu estou citando, terá ou não uma reação. Vamos lá. Primeiro caso. Eu vou misturar magnésio com sulfato de cobre. Ah, identifiquei o magnésio como sendo um metal. Se eu vou usar um metal para reagir, ele vai deslocar o cátion. Vem cá. O elemento metal só vai deslocar o cátion se o metal for mais reativo em relação ao cátion. Não é isso? Ó, o nosso metal desloca o cátion se e somente se for mais reativo em relação ao cátion. Então eu vou olhar para a nossa fila de reatividade e localizar os nossos amiguinhos. Olha só, magnésio e cobre. Percebe que na fila de tendência para reagir, o magnésio está mais à esquerda, portanto ele é mais reativo. Então ele tem condições, sim, de deslocar o cobre. Ó, eu escrevo assim, ocorre, pois o magnésio é mais reativo. Tá? Se a reação acontece porque o magnésio é mais reativo, o exercício pode sim pedir para você completar. Mas não é o nosso caso agora. Repito, eu quero que você perceba por que essa fila é importante. Tá? Agora eu vou fazer o contrário. Olha o que eu fiz. Eu vou pegar um pedaço de cobre metálico e tentar reagir o cobre com o cátion magnésio. Percebe que é diferente o caso 1 do caso 2? Aqui eu tinha o magnésio metálico para deslocar o cobre. Agora eu quero fazer o contrário. Fazer o contrário a gente percebe que não rola. Não rola, é verdade, não rola. Por que não rola? Porque o cobre não é mais reativo que o magnésio. O cobre é menos reativo. Veja que o cobre está mais à direita. Se ele está mais à direita, a tendência de perder elétron dele é menor.
Então ele não consegue perder o elétron para o magnésio. Esse é o problema. É uma questão de conseguir. O magnésio consegue perder o elétron para o cobre, mas o cobre não consegue perder o elétron para o magnésio. Deu para entender? Então aqui eu vou escrever, ó, não ocorre devido à baixa reatividade do cobre. Devido à baixa reatividade do cobre. Tá? Uma coisa que de repente você pode me perguntar assim, Danilo, mas espera aí. Você está falando que o cobre não consegue deslocar o magnésio. Não consegue. Por que não acontece o contrário, então? Por que o magnésio não desloca o cobre daqui? Porque, gente, o magnésio aqui ele já está oxidado. O elemento que vai entrar é que tem que oxidar. Então não tem como o magnésio oxidar no processo contrário. Essas reações, elas têm um sentido espontâneo. Se a reação tem um sentido espontâneo, o outro sentido não pode ser espontâneo. É a mesma coisa que eu dizer para você assim, o que é espontâneo? A água cair para baixo ou subir para cima? É claro que é cair para baixo. Subir para cima não significa que seja impossível, ele só não é espontâneo. O que nós estamos avaliando aqui é, isso acontece sem a minha interferência? Acontece. Ah, então é espontâneo. Eu preciso fazer alguma coisa, algum milagre para que isso aconteça? Entre aspas, milagre, tá? Que vocês vão entender depois mais o que significa isso. Ah, eu preciso fazer alguma coisa? Eu preciso interferir energeticamente para o processo? Putz, preciso. Ah, então não é espontâneo. Tá bom. E aí, para finalizar o deslocamento de metais, eu coloquei 2 metais e quero tentar reagi-los com o mesmo ácido. Tudo bem? O primeiro é ferro, o segundo é o ouro. Vamos lá, gente. Para o ferro deslocar o hidrogênio, o ferro tem que sofrer oxidação, não é isso? Vamos lá na fila de reatividade. O ferro, comparado com o hidrogênio, está mais à esquerda. Estando mais à esquerda, ele é mais reativo. Ah, então ele desloca. Vai ter liberação de gás aqui? Vai. Olha só, ocorre, pois o ferro é mais reativo do que o hidrogênio. Agora, então, se eu deixar um pedaço de metal em contato com uma solução de ácido, o metal corrói. Ah, mas não é todo metal, né, Danilo? Por exemplo, o ouro já não corrói. O ouro é um bom metal para prevenir ataque de ácidos. É claro que ninguém vai fazer um pote de ouro para guardar um ácido. Mas o ouro é um metal que não é atacado por ácidos. Por quê, Danilo? Simples. Porque o ouro é o último elemento na fila de reatividade. Quer dizer, o ouro não é oxidado por ninguém. Ninguém consegue fazer o ouro perder elétron de forma espontânea. Repito, eu posso fazer o ouro perder elétron na marra. Eu posso fazer uma eletrólise e nessa eletrólise eu posso provocar uma oxidação do ouro. Agora, de maneira espontânea, esquece. Então, não ocorre, pois o ouro é inerte. Não ocorre. Eu vou escrever, pois o ouro é mais nobre. Pois o ouro é mais nobre. Tá bom? Então, mas aí tem aquele velho detalhe, né? Tem que decorar a fila de reatividade. Tem. Quando o exercício cobra esse assunto, em algumas situações, ele costuma colocar a fila de reatividade. Agora, tem alguns comportamentos que você precisa entender aqui. Por exemplo, ó, os metais que você conhece como mais nobres são aqueles que não são atacados pelo ácido, tá vendo? Então eu guardo assim na minha cabeça. Quer ver como eu vou te contar a minha dica? Um A e 2A misturados, né? Tem alguns da 1A que são mais reativos que da 2A e vice-versa. Tá? Depois vem alumínio, zinco, ferro, chumbo. Então esse aqui é um outro bloco, então é um A, 2A, alumínio, zinco, ferro, chumbo. Depois cobre, prata, platina, ouro. Entre essas duas sequências você tem o hidrogênio ali. Então é um A, 2A, aí depois vem alumínio, ferro, zinco e ouro. Tá? E ouro não, já tô errando. Alumínio, zinco, ferro, chumbo.
Tá? O ouro é lá pro final. Alumínio, zinco, ferro e chumbo. Depois vem cobre, prata, platina e ouro, que são os 4 últimos, os 4 mais nobres. Também tem o paládio, aí no meio tem mercúrio, cobalto, manganês. Na folha de teoria, essa fila está mais completa. Eu dei uma reduzida nela para não deixar vocês apavorados, até porque a última coisa que vocês precisam agora é ficar nervosos com esse tipo de coisa. Beleza? Com isso a gente encerra o deslocamento de metais. Agora eu vou para o item B e nós vamos destrinchar todo o processo de novo, só que para os não metais. Qual a diferença? Eu já entendo que existe uma oxidação e uma redução, não é? Qual é o que destoa nos dois processos? No caso dos metais, o metal que vai deslocar o elemento sofrerá oxidação, porque isso é característico de um metal, oxidar. Ele pode gostar de oxidar mais ou pode gostar de oxidar menos, mas ele tem uma tendência para isso. Quando eu penso em não metal, flúor, cloro, bromo, iodo, eu penso em elementos que gostam de ganhar elétrons. Então o deslocamento de um não metal tem a ver com o processo contrário, que é o que a gente vai ver agora na sequência. Então, para a gente encerrar a discussão dos deslocamentos, eu separei a última lousa para a gente tratar o caso menos frequente. Até pelo número de exemplos, você vai perceber, até pela fila de reatividade, que envolve menos elementos. O deslocamento de ametais, ele segue a mesma dinâmica, só que ele cai muito menos. Tá? A chance de cair deslocamento de metais ela é uma chance maior, porque você tem uma série de situações que envolvem o nosso dia a dia, processos de armazenamento de substâncias químicas em recipientes com determinados materiais, corrosão de metais por alguns ácidos. Então, como o pano de fundo acaba tendo mais temáticas em relação a metais, você pode esperar uma reação de deslocamento de metal. Mas vamos falar dos ametais porque existe também umas situações aqui especiais. Então eu vou começar tentando mostrar para você o que tem de diferente do deslocamento de um metal com um não metal. Nada melhor do que pegar um elemento não metálico e reagir com ácido, para você ver bem a diferença entre o deslocamento de metal para não metal, né? Quando a gente reagia um metal com ácido, o deslocamento era do H+, certo? Porque o metal é a espécie que tem tendência a perder elétrons. Nesse caso, o nosso elemento é um ametal. Vocês lembram que ametais tem como característica mais norteadora, né, receber elétrons. Eles são eletronegativos, eles têm afinidade eletrônica bem elevada, então são átomos que na natureza tendem não a perder elétron, mas a ganhar. E é aí que começa o nosso ponto. Por quê? Porque se o elemento que estiver aqui fora for um ametal, o deslocamento vai acontecer primeiro com o ânion. O deslocamento é com o ânion. Ah, claro, tem toda a lógica do mundo. Por quê? Um ametal gosta de ganhar elétron, então ele vai ocupar o lugar do ânion, do negativo, e não do cátion. Isso me traz algumas diferenças. Primeira, se o ametal vai ocupar o lugar do ânion, ele vai ganhar elétron, ele vai sofrer redução. Quando o deslocante era um metal, ele sofria oxidação. Agora, o deslocante é um ametal. Então agora ele vai sofrer redução. Ele vai ganhar elétron. Vai ganhar elétron de quem? De quem vai oxidar, que é o ânion. O ânion sofre oxidação. Ah, vamos perceber então isso acontecendo? Vem cá. Dá uma olhada no NOx do iodo aqui, ó, -1. O iodo aqui tem NOx -1. Quando o iodo se transforma em I2, ele passa a ter NOx 0. Veja que o elemento aumentou o NOx. Então ele sofreu perda de elétrons. Essa perda de elétrons foi para quem? Para o cloro. Para o cloro, para o cloro. Por quê? O cloro aqui tem número de oxidação 0. Dá uma olhadinha aqui. Número de oxidação do cloro é 0. Veja que no HCl, o número de oxidação do cloro passou a valer -1. Tá? Beleza? Ah, então o cloro reduz até Cl- para o iodo oxidar até iodo 2+.
Uma coisa que você vai perceber nesse caso é que os ametais que se formam como substâncias simples são todos compostos moleculares, diferentemente dos metais. Nos ametais eu formo moléculas de O2, H2, Cl2, tá? Então a representação também é um pouco diferente. Na aula de exercício a gente vai abordar um pouco essa questão também. Vamos escrever equações iônicas, tá? Aqui eu posso escrever uma equação iônica? Posso, mas eu primeiro preciso balancear que eu tenho, né? Como é que fica o balanceamento aqui, ó? Eu vou colocar um 2 aqui e um 2 aqui, ó. Pronto. Tá balanceado. Balanceei por causa dos hidrogênios e aí balanceei também o iodo e o cloro ao mesmo tempo. Tá bom? Como é que fica a equação iônica nesse caso, Danilo? Bom, eu preciso identificar quem que é o nosso íon espectador. Qual é a espécie química que não variou o NOx? Olha, o cloro variou o NOx, o iodo variou o NOx, o hidrogênio não. Ele continua mais um aqui no HCl e ele era mais um aqui também no HI. Tudo bem? Então eu tenho aqui... eu posso escrever assim, ó, vê se você concorda. Cl2, agora eu vou começar a escrever equação iônica, tá? Ó. Cl2 mais 2 e menos, dando I2 mais 2Cl menos. Se você fizer a comparação com o deslocamento de metais, você tem exatamente a mesma coisa, alguém oxidando, alguém reduzindo, porém ao contrário. O metal oxida para poder ocupar o lugar do cátion. O não metal reduz para poder ocupar o lugar do ânion. Então a sacada é você identificar quem é o cara que está aqui fora. Se esse cara for ametal, ele vai reduzir. Olha o que aconteceu com ele aqui. Olha o que aconteceu. E percebe que na equação iônica eu não coloquei o H+. Tranquilo, fechou? Vamos pegar mais um exemplo. No primeiro caso, eu reagi cloro com ácido. Agora eu vou reagir um outro ametal, o flúor, com sal, cloreto de potássio. Veja que o flúor é um elemento extremamente eletronegativo. Ele é o que mais gosta de ganhar elétron. Quando ele se depara com uma molécula, com uma estrutura do KCl, ele pensa assim: de quem eu posso pegar elétrons? O potássio, coitado, já está positivo. E já está com NOx mais um. Vamos colocar aqui, ó. Coitadinho. O cloro é -1 e o flúor é 0. Olha lá. Ah, então o senhor flúor vai chegar no cloro e vai falar: cloro, me passa para cá os seus elétrons. Eu vou reduzir. Então o flúor sofre redução para que o cloro, aí sim, saia daqui e sofra oxidação. Tudo bem? O que vocês acham que vai acontecer nos produtos? O cloro vai oxidar e vai virar uma substância simples. Ah, então vai formar Cl2. Olha os gases que são produzidos, hein? Tá? Formei cloro gasoso. Tudo bem. No lugar do cloreto, o nosso amigo flúor, que também recebe um elétron, vai formar o sal KF aquoso. Olha lá. Fluoreto de potássio. Então eu tenho metal com ácido, metal com sal. Ametal com ácido, ametal com sal. A mesma coisa ocorre com os deslocamentos de ametais, tá? Veja que eu formei de novo substâncias diatômicas, tá? Isso acontece nos ametais de maneira geral, você percebe isso, tudo bem? E aí eu posso montar a equação iônica pensando de novo no íon espectador, que é o potássio. Vocês conseguem identificar aqui por que o potássio é o íon espectador? Ele está com o NOx mais 1 ali no começo, ó, aqui, e aqui ele continua com o número de oxidação mais 1. Então acaba ficando, ele é um íon espectador, tá? Então vai ficar F2 mais Cl-, vamos ter que balancear isso aqui, hein? Dando Cl2 mais F-, aquoso. Olha lá, tá?
Veja que o balanceamento está esquisito, né? Por conta do cloro, especificamente do cloro e obviamente também por causa do ferro. Do ferro não, do flúor. Então eu vou colocar aqui, ó, 2, 2, 2 e 2. Dá uma olhada. Agora tá tudo balanceado, ó. 2 KCl's, KCl, formando uma molécula de Cl2 e aqui 2 KFs, tá? Quando a gente tira o potássio da brincadeira, fica só 2F- aqui e 2Cl- aqui. Tranquilo? Beleza? Vocês percebam que o jeitão é o mesmo, só que eu insisto novamente com aquela coisa de chatice de professor. Se você não tem conhecimento de cargas, você não sabe qual é a carga que o cara vai assumir, qual é a carga, se ele pode formar carga 1 ou 2, se ele pode formar carga mais ou menos, isso você precisa ter na cabeça. Por isso aquelas aulas de sais, de bases, são extremamente importantes. Tranquilo? Bom, falando da condição para deslocamento de ametais. A condição do deslocamento, ela envolve uma ideia de reatividade também. Só que agora a nossa reatividade ela vai mudar. Eu não estou mais avaliando a vontade de perder elétron. Eu estou avaliando a vontade de ganhar. Então eu posso pensar assim, veja só. Primeiro eu coloquei aqui o esquema geral, ó. Eu tenho uma espécie A, que é um ametal. O ametal vai deslocar quem agora? O negativo, o ânion. Se o ametal vai deslocar o ânion, ele tem que sofrer redução para que o ânion sofra oxidação. Então vamos escrever aqui. Redução para que o ânion sofra oxidação. Percebe que quando o elemento simples, a substância simples é um ametal, ó, ela aparece no lugar do ânion. Se você comparar o esquema geral desse deslocamento para o esquema geral do deslocamento anterior, se você voltar um pouquinho no vídeo e olhar para essa parte da lousa, você vai lembrar que no primeiro caso, o A, que era metal, ele ocupava o lugar do cátion. Agora ele está ocupando o lugar do ânion. Para isso, ele tem que ter uma alta vontade de reduzir. Não é isso? Então eu vou escrever assim, ó. A desloca C. C e somente C. Quando eu escrevo C e somente C, eu lembro da matemática. A gente usa isso muito, né? Ó. C e somente C. A desloca C. C e somente C, A for mais reativo. Em relação a C. Tá? É a mesma palavra, porém com um sentido um pouco diferente. Porque neste contexto, reatividade tem a ver com capacidade de puxar elétron e não de perder elétron. Tudo bem? Já coloquei para nós aqui avaliarmos a fila de reatividade e algumas para a gente prever ocorrência. Exatamente como nós fizemos para o deslocamento de metais. Tá certo? Primeiro chama a atenção de vocês que a nossa fila de reatividade ela é bem pequenininha. Isso, claro, tem uma justificativa. Você não tem muito ametal na tabela periódica, pessoal. Eu coloquei ainda os mais importantes. Aí teria o enxofre, o cloro, mas no geral esses são os mais importantes. Tá bom? Qual é a ideia? Bom, eu tenho para cá mais reativo e menos reativo. Se você olhar para essa fila de reatividade, você vai não estranhar, mas vai perceber a coincidência que ela tem com a fila de eletronegatividade. Isso vai afirmar aquilo que eu acabei de contar para vocês. Quer dizer, reatividade nesse contexto é vontade de pegar elétron. Então, os elementos que são mais eletronegativos são os elementos que têm mais tendência para ganhar elétrons. São aqueles que vão se comportar melhor na hora de reduzir. São os mais reativos. Flúor é o mais reativo de todos. Na nossa pequena escala de reatividade, o iodo é o menos reativo. Tudo bem? Beleza? Como é que eu aplico isso? Como é que eu aplico isso? Vem cá.
dois exemplos para a gente prever a ocorrência das reações. No primeiro exemplo, eu tenho bromo, substância simples, que vai tentar deslocar alguém daqui de dentro. Tudo bem? Como é que eu penso então? Vamos lá. O bromo é um ametal. Ametais tendem a deslocar ânions. Para que o bromo consiga deslocar o iodo, ele deve ser mais reativo do que o iodo. O bromo, de fato, é um pouco mais reativo do que o iodo. O iodo, na escala de reatividade, é o último dos elementos. Então eu escrevo assim: ocorre devido a maior capacidade do iodo em reduzir, ou melhor, do bromo, capacidade do bromo em reduzir. Tá? Que é o que a gente poderia também chamar de reatividade. Eu estou procurando escrever de formas diferentes para você entender que existem sinônimos para serem adotados, tá? E aí você imagina, então, que o contrário não deve ser espontâneo. Para que o iodo desloque o bromo, é preciso que o iodo tenha mais vontade de ganhar elétron do que o bromo. Ora, se o primeiro caso é espontâneo, o outro não é. Você não tem as duas coisas sendo espontâneas, porque uma é o oposto da outra. Então aqui não ocorre reação. Tá? Não ocorre reação. Beleza? Quer dizer, essa questão de ocorrer e não ocorrer, como eu disse para vocês agora há pouco, ela ainda não foi totalmente explorada. Por que que uma ocorre e outra não, né? Quando a gente estuda potenciais, que a gente estuda isso no conteúdo relacionado a pilhas, a eletrólises, a gente vai ver que esses processos de oxidação e redução, eles têm uma energia associada a eles. Alguns deles liberam energia e outros consomem. Essa diferença de liberar e consumir energia no processo é que vai dizer para a gente se ele é ou não espontâneo. Em geral, os processos que liberam energia são os processos espontâneos. Então, quando a gente for analisar potencial de pilha, quando a gente for analisar potencial de eletrodo, cátodo, ânodo, aí a gente fala sobre isso. Por hora, você sabe o que acontece, sabe que tem uma regra, mas não entendeu ainda os meandros. Tudo bem? Tranquilo? Com isso, a gente vai encerrar a nossa aula, primeiro a primeira parte de aula de reações inorgânicas. Vocês percebem que o estudo ele é bastante denso, ele começou na aula de óxidos, já entramos agora na parte de reações mais gerais, falando das oxirreduções. Na próxima aula, a gente vai falar sobre reações de troca iônica. As reações de troca iônica dependem de uma outra condição de ocorrência, que a gente não vai chamar de reatividade. Mas caso essa condição seja atendida, a reação vai ocorrer. Quando ela ocorre, ela vai fornecer para a gente alguns sinais. Pode ser uma liberação de gás, pode ser uma formação de precipitado ou até a mesma formação de água. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, mandem os feedbacks, anotem as dúvidas, agendem os plantões e eu espero vocês na aula ao vivo para a gente fazer esse mundo de exercícios. Muito obrigado e até mais.